essa mescla de várias terapias, conforme eu te falei, de vários estudos que eu fui fazendo, trouxe essa ideia de trabalhar com micro e macro movimentos juntos, que na verdade não tem como você separar. Não tem como. Quando está acontecendo um macro movimento, o micro está acontecendo. Quando está acontecendo o micro, você vai ter que trabalhar o macro para que o micro aconteça de maneira adequada. Mesmo numa manipulação, quando você pensa num trabalho, por exemplo, osteopático, você coloca alavancas ou você faz uma manipulação direta, você acaba trabalhando macro e micro junto, não tem como você mudar. E olha que interessante, né? Como as visões, elas acabam se fundindo. Por exemplo, a osteopatia tem um conceito muito importante, que é o trabalho de hipomobilidade e hipermobilidade, a ideia de hipo e hipermobilidade. Então, qual que é a ideia? Que onde você tem uma restrição mecânica, você vai ter que ter um outro local que você tenha uma mecânica aumentada para compensar aquele movimento. O corpo precisa realizar um movimento X. Por exemplo, a cervical, você faz uma rotação para o lado direito. A torácica tem que trabalhar junto nesse movimento da sua cervical. Porque essa torácica, que já é um arcabouço rígido, né? Um arcabouço complicado ali, serve para sustentação, para proteção dos órgãos vitais ali importantes. Então, ela já é uma região rígida, só que ela tem um mínimo de movimento. Quando esse mínimo de movimento não acontece por uma questão aí de hipomobilidades na região torácica, por exemplo, você vai ter que ter uma hipersolicitação da região cervical. Aí, essa hipersolicitação pode não cair somente no movimento comum das cervicais. Eu tenho um movimento exacerbado nessa cervical. E aí eu começo a trabalhar, por exemplo, um disco que não foi feito para rodar tanto e cisalha, e de repente pode ser a formação aí do começo de uma hérnia, de uma protusão. Então, isso é muito importante. Então, você devolve o movimento a nível de trabalho mecânico na torácica e melhora a sua região cervical e tira esse excesso de movimento. E olha que interessante, por exemplo, cefaleia você pode trabalhar assim, torcicolos você pode trabalhar assim, dores na própria torácica, dor irradiada no membro superior, dores no ombro, cotovelo de tenista, cotovelo de golfista, síndrome do desfiladeiro torácico. Olha quanta patologia você consegue trabalhar, por exemplo, devolvendo o movimento numa região torácica, né? Olha que interessante, né, que pode ser o seu trabalho mecânico com o seu paciente.